Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui presentes em nossa sede, os nossos irmãos que estão presentes através dessa plataforma. Muitas bênçãos para todos nós. Como temos ainda 2 minutos até as 19 horas, aqueles que desejarem, procurem nesse intervalo separar a água para que sejam magnetizadas após o nosso encontro na prece final. E também vamos nos preparando espiritualmente, escutando, ouvindo a melodia de Mozart, composta especialmente para a meditação. Até breves momentos, apreciamos a música. Às 19 horas, vamos dar início ao nosso encontro. Sejam muito bem-vindos, muitas bênçãos, uma alegria recebê-los todos e que possamos, durante o nosso trabalho, oferecer as melhores vibrações que pudermos para atender às necessidades de nossos irmãos, tanto quanto às nossas próprias necessidades. Vamos fazer a nossa prece inicial. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus, sob o amparo do Divino Pai, a sustentar-nos em seu amor, a dar-nos vitalidade. Aqui estamos, também junto aos benfeitores que o Mestre destacou para estar conosco onde estamos. Esses benfeitores trabalharão conosco, o que significa dizer, querido Mestre, que estaremos intimamente ligados, o plano físico e o plano espiritual. E sob estas bênçãos, e sentindo as vibrações que já nos alcançam, damos início à atividade de preces e irradiações. Assim seja. Vamos à leitura de um pequeno trecho de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item é o 12. E que está no subtítulo A Beneficência. Sede bons e caridosos. É essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém deste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo,
Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. São Vicente de Paulo ainda continua essa sua narrativa por mais uma página e pouco. Aqueles que desejarem completar a leitura do que diz São Vicente de Paulo, por gentileza, consulte o capítulo 13, item 12. Vamos à nossa oração. Aqui, formando esta equipe de dois planos e sentindo a presença destes benfeitores, percebendo-lhes a ação energética que manipulam para atender-nos, vamos preparar o nosso lar, fazendo uma visita mental a todos os cômodos. Enquanto mentalmente fazemos a visita junto com o benfeitor, o ambiente está sendo harmonizado, asepsiado. Todos que estamos ou venham a estar se beneficiarão destas energias benfazejas, tanto quanto os nossos irmãos desencarnados que coabitam conosco em nosso lar. E pedimos aos benfeitores para que atendam às necessidades deles e que possam encaminhar os espíritos desencarnados que não necessitam permanecer em nosso lar para uma instituição que possa lhes atender. Assim, contemplando as necessidades de nosso lar, as necessidades íntimas de cada um de nós, que endereçamos os nossos pensamentos aos nossos familiares, aos nossos amigos, àqueles a quem hoje mais nos preocupamos, vamos de imediato para o atendimento aos nossos irmãos, que são desconhecidos nossos,
mas que se constituem nesta irmandade, que formamos a humanidade do planeta Terra. Esta humanidade, querido Mestre, que sob a tua direção tem adiado tantas vezes o progresso espiritual, a aquisição de qualidades morais, porque preferem as intrigas, as dissensões, porque preferem a luta de uns contra os outros, esquecendo do preceito do amai-vos uns aos outros. Mas a nossa natureza ainda de perversidade faz com que esta imperfeição se apodere de nós e passamos a agredir o nosso próximo, se não fisicamente, pelo menos mentalmente, agredimos-nos, endereçando pensamentos desequilibrados, deletérios, pensamentos eivados de energias altamente tóxicas. Viemos pedir por esta humanidade que, desta forma, querido Mestre, optamos pela beligerância, por fomentar e fazermos ações bélicas para a dominação de outros. As nossas misérias são tão grandes e tão conhecidas de Ti, Mestre, que falar delas deve ser para Ti um suplício. Portanto, venho te pedir misericórdia, para que atendas esses irmãos que hoje estão fomentando as guerras, a violência de uma forma geral, porque muitas vezes pensamos que porque não temos uma ação bélica, estamos em paz. Mas se consultarmos as estatísticas policiais, vamos constatar o quanto ainda somos agressivos, aniquilando por assassinato a vida de nossos irmãos. É a violência urbana que adentra aos lares, também infelicitando o lar, que desavisado deixa que a violência sente-se à mesa, prejudicando principalmente as crianças, os jovens. Por todos eles estamos te pedindo, querido Mestre, as tuas bênçãos e a atuação benfazeja. Perdoai-nos. E nós possamos nos lembrar todos os dias que temos um compromisso de colocar em prática as tuas lições, como esta da leitura, em que precisamos desenvolver esse amor ao próximo, construindo esse amor em nós e estendendo-o
não só àqueles que estão à nossa volta, mas aos que estão também distantes, aos desconhecidos, aos que estão enfermos, aos que agonizam, aos familiares destes, as dores e os sofrimentos e as angústias que experimentamos, naturalmente que são os reflexos do nosso afastamento da lei de Deus. Por isso venho te pedir, querido Mestre, a tua misericórdia, que tu possas perdoar e que nós outros, aprendendo as tuas lições também, perdoemos estas criaturas, mesmo que não nos façam nenhum mal, mas tenhamos o hábito de perdoar e não de julgar. Que possamos, querido Mestre, envolver os nossos irmãos aprisionados nas drogas, seja ele o que consome, o que trafica, o que industrializa, o que planta, não importa. Nesse campo, todos perdem e todos estão endividando-se com a lei de Deus. Mas também tem aqueles outros que não plantam, não industrializam, não traficam e não consomem, mas incentivam, financiam. Não podemos esquecer deles, Mestre. E nesse caminho pedregoso, as armadilhas são infinitas. Também te peço aqui, pelos nossos irmãos que mergulharam na depressão, na solidão em que se encontram e fechados em si mesmos. Somente a nossa oração pode alcançá-los. Oramos não só para o depressivo, mas para o seu espírito protetor, para que esse, com mais ascendência sobre esse irmão, possa tocar os seus corações, despertar a sua mente, a fim de que ele, o depressivo, possa abrir-se para a solidariedade, possa construir um objetivo para a sua vida, possa ofertar, portanto, a sua contribuição para o progresso da humanidade. Envolvemos também na nossa oração os familiares dos depressivos, os seus amigos, pois que todos eles passam por dolorosas provações e sofrimento. É nesse sentido, querido Mestre, que nós também buscamos aqui a tua assistência para os nossos irmãos que cometeram suicídio. Logo após o cometimento, eles passam a viver uma frustração, uma desilusão, porque seu intento, a sua ação, não resolveu e não lhes tirou a carga de sobre os seus ombros. Pelo contrário, a responsabilidade agora torna-se mais clara. E, portanto, a consciência agora do fato executado
é a grande prisão que o inabilita para outras ações. Precisamos orar por eles para que eles, envolvidos em nossas preces, sintam, pelo menos, uma espécie de refrigério, uma espécie de trégua em seus pensamentos, para permitir a ação benfeitora dos espíritos encarregados de atendê-los. Oramos pelos irmãos que já cometeram suicídio hoje encontram-se reencarnados. A reincidência do suicida nas sucessivas reencarnações se dá em número bastante expressivo. Oramos também pelos que estão planejando, estão fazendo tentativas, estão alimentando a ideia do suicídio. Aqui peço a interferência, a ajuda destes irmãos que chamamos espíritos protetores ou anjos de guarda, para que possam mobilizar os seus pupilos para saírem desta ideação, encorajar-se para vencer o obstáculo que está posto, para fazer o desenvolvimento do alto amor. Também peço a Ti, Mestre, por todos os nossos irmãos que ao longo do nosso planeta vêm propalando e propagando a prática do aborto. Alguns são tão afoitos que assassinam os seus filhos com até 6 meses de gestação. Enlouqueceram, Mestre. Enlouqueceram no mundo. Tenhas compaixão e misericórdia destas criaturas todas que fomentam, que legislam, que decidem sobre essa prática nefasta, em que o homem não respeita o próprio homem. Falamos tanto de guerras, mas quantos são tirados dos ventres maternos a cada hora? Perdoai, Mestre. Eles não sabem o que estão fazendo. E que a nossa oração possa ser um lenitivo para quando despertarem, para saber, de alguma forma, que em algum ponto do universo alguém orou em favor envolveu-os em amorosidade. Também aqui te peço, querido Mestre, pelos idosos, que muitas vezes seus filhos relegam-os a ínfimos cômodos ou a instituições sem nenhum preparo e condições.
Onde está a piedade filial? Perdoe essas criaturas, Mestre. E que esses idosos sejam consolados pela nossa prece. Que a nossa prece seja a visita tão esperada que eles não recebem. Que a nossa prece seja o abraço que eles tanto anseiam. Que a nossa prece seja a carícia nos cabelos brancos, na face enrugada, numa mão estendida, para que ele, o idoso, possa apoiar-se. Ah, Mestre, quanta impiedade! Quanta impiedade também com as crianças, os filhos de Deus emprestados a nós, que ainda não aprendemos a educá-los, a recepcioná-los dignamente, a dar-lhes bons direcionamentos, a amá-los sobretudo. Quantos são vítimas da violência doméstica, dos maus tratos, do abandono, relegados a uma orfandade, que alguns, embora expectantes por um pai e uma mãe, jamais conseguirão. Que esses nossos irmãos tenham em nossas preces a renovação de suas esperanças. Sintam a solidariedade, o nosso carinho, o nosso aconchego para eles. Também te peço, Mestre, por esses irmãos todos que estão submetidos à violência das guerras, os refugiados, as vítimas, sejam elas quem for, não importa, todos precisam da assistência, porque no campo dos espíritos bons, inimigos não existem. Há somente irmãos necessitados de acolhimento. E nós outros também que aqui estamos, aprendamos a orar por essas criaturas envolvidas nas guerras. Não importa se é aquele que teve a vida ceifada ou se é aquele que ceifou a vida. Precisamos orar indistintamente para uns e outros. É a caridade moral que possamos fazer, envolvê-los em vibrações, amar os nossos irmãos. Querido Mestre, vivemos momentos difíceis, que já tu tinhas anunciado, mas que nós, como se negássemos o anúncio desses momentos difíceis, deixamos no esquecimento. É a hora do testemunho. Reforce-nos a coragem,
a fé, a determinação, para que possamos bem testemunhar e vivenciar esses momentos de agruras que temos experimentado no planeta. A transição desacomoda todos nós, mas se tivermos a paz construída em nós, o turbilhão exterior não nos perturbará. E passaremos pelo turbilhão incólumes. Portanto, mestre, distenda as tuas mãos sobre o planeta, para amparar e proteger os teus irmãos pequenos, que somos todos nós aqui neste planeta. Estenda as tuas mãos para que as tuas bênçãos alcancem bons e maus, puros e ímpios. Ó, querido Mestre, as dores são asselvajadas, mas nós temos como suportar. Um dia tu dissestes a todos nós que Deus não deposita sobre ombros fracos fardos maiores, mais pesados do que eles possam suportar. E aqui, agora pedindo a atenção de todos vós, para recebermos as energias benfazejas ministradas pelos benfeitores que estão junto a nós. Elevemos o nosso pensamento em gratidão ao Pai, enquanto estamos sendo banhados nessas energias benfazejas, que penetram os nossos corpos grosseiros e sedimentam-se nos corpos sutis e no espírito. Bem como peço que as águas expostas também recebam a magnetização necessária. Assim, atendidos todos nós, voltamos o nosso pensamento em gratidão a Deus, porque Ele nos sustentou na matéria densa até esse momento, ou porque nos sustentou nesta reunião de dois planos, com esses irmãos desencarnados que nos acompanham. Obrigado, Mestre. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos que estão aqui na sede. Muito obrigado a todos vós que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Desejando uma excelente e abençoada noite. Até lá. Boa noite.